E aí, como a gente pode otimizar, então, os ganhos de massa muscular, né? Aí a gente precisa pensar lá nos princípios básicos do treinamento, aquele primeiro capítulo dos livros de treinamento desportivo, né? De treinamento de força muscular, tem vários, que trazem os princípios do treinamento. E a gente não pode desconsiderar esses princípios. Quando eu falo da sobrecarga, que é um princípio que estimula, né, a aumentar a carga progressivamente, eu vou tendo adaptações no meu organismo proveniente desse aumento da sobrecarga. E aí é o grande problema, né, que a gente tem nessas academias aqui, né, que se popularizou muito, as academias nas praças, que é uma ideia a priori interessante, né, para você sair do sedentarismo, para você ir lá se movimentar, mas chega um momento, né, que eu preciso de sobrecarga para ter mais adaptações. Então, para aquele idoso, né, para aquela senhora, para aquela criança que não faz nada, que vai sair do sofá, né, e vai lá se movimentar, legal. Mas depois de poucos dias, eu já preciso de sobrecarga para eu ter adaptações. O problema é que nesses equipamentos eu não consigo aumentar a sobrecarga. E aí acaba sendo uma coisa mais lúdica, né? E esse é um problema dessas academias. Mas quando eu penso, né, na sobrecarga, eu preciso entender essa gangorra aí, né, da relação volume-intensidade. Porque as pessoas pensam que aumentar a sobrecarga em um treino é apenas aumentando a carga que eu adiciono no equipamento, né? Então, a gente tem que desmistificar isso, né? Será que eu posso manipular, de fato, essa carga, que é a intensidade, né? Eu coloco lá, em vez de 100 quilos, 150 quilos, 200 quilos, isso é a sobrecarga externa que eu estou colocando no equipamento. Mas eu também posso manipular essa intensidade, por exemplo, com a velocidade de execução. Eu posso fazer, por exemplo, aí eu posso voltar, 2, 3. Eu vou ter uma sobrecarga. Se eu fizer 2, 3, 4, eu vou ter uma outra sobrecarga. O intervalo de recuperação, se eu faço um intervalo de recuperação maior, né, eu consigo fazer mais repetições. Se eu fizer 30 segundos, eu não vou conseguir fazer tantas repetições. A amplitude do movimento, né? E também eu posso manipular o volume. O que é o volume? O número de repetições, o número de séries. Então, eu posso fazer 10, 20, 30 repetições, ou eu posso fazer uma série, 2 séries, 3 séries. Eu posso aumentar o número de grupos musculares. Eu trabalhava, por exemplo, só o peitoral, agora eu trabalho peito, tríceps, ombro. Eu posso fazer um número de exercícios. Eu fazia só o supino reto. Agora eu posso fazer o supino reto, o voador lá, né, o pec deck e o supino inclinado. Então, eu vou aumentando o número de exercícios. Eu posso manipular a frequência semanal. Eu treinava uma vez por semana aquele grupo muscular, agora eu treino 2 ou eu treino 3. Então, vejam que eu posso manipular diversas variáveis que eu estou aumentando a intensidade do meu treino. Né? E não necessariamente eu tenho que pôr mais peso no equipamento para aumentar a intensidade daquele meu treino. Tudo bem? Tá? E os princípios, né? Um outro princípio, lembrando que eu estou sempre pautando aqui naquele primeiro capítulo, hein, do livro, do princípio da especificidade agora. Né? Se eu quero, né, ter adaptações, né, específicas e eu sou um nadador, eu preciso treinar a força dentro da água. Se eu sou ciclista, eu preciso treinar a força, né, dentro do ciclismo. Se eu sou um halterofilista, eu vou treinar halterofilista. Então, a galera do judô, né, que treina, que tem que jogar o cara, fazer um ippon, eles treinavam com a galera do halterofilista. Os halterofilistas. Eles não têm que pegar o indivíduo e ficar amassando no chão igual o MMA. Então, eles fazem treinos de força pura. Isso é muito importante, né? Mais uma vez, se eu tenho possibilidade, né, e eu sei aqui que tem pessoas que trabalham com atletas, eu tenho que considerar isso, porque também nós já fizemos isso, treinar na terra e levar para dentro da água, não dá muito certo como eu treinar igual, tem colegas que trabalham com nadador e amarram ele na borda da piscina, nado atado e treina a força dentro da água. E aí, o princípio da reversibilidade, né, ele diz que quando eu paro, eu perco aquilo que eu conquistei.
né? Será que eu perco? Tem uma grande discussão também de periodização do treinamento, né? Periodização linear, basicamente, se eu aumento a intensidade, né, vou aumentando a sobrecarga, o que acontece? O número de repetições ele tende a cair. Isso é linear. O oposto também, né? Eu aumento o número de repetições, a sobrecarga muitas vezes cai, né? Tem muitas vezes que a gente tem que trabalhar dentro da prática clínica, né, aumentando o volume, o número de repetições. O que acontece? Problemática disso, como a gente já falou, eu não estou priorizando força. E muitas vezes você quer avaliar a força e vai ver, poxa, ele não está melhorando muito a força, porque você não está treinando força, você está treinando resistência de força. Então, avalie a resistência de força que você vai ver resultados mais importantes, né? E aí tem vários modelos, né, no esporte, muito utilizado, né, momentos específicos de preparação, onde eu uso, por exemplo, pré-temporada, vamos pensar, né, pré-temporada esportiva do futebol, os caras estão jogando aí 10, 11 meses do ano. Em janeiro, eles começam com uma intensidade baixa, um volume mais alto, depois vai chegando perto, né, dos campeonatos principais, ele começa a jogar o tempo todo lá no pico, né? Jogo quarta, domingo, então aquela intensidade alta, o volume de treino bem baixo, porque ele joga e recupera, joga e recupera. Você não consegue modular muito isso, mas tem várias estratégias. Nós temos 2 estudos, um com criança e adolescente, um com idosos, né? Com crianças e adolescentes, e aí tem a progressão linear, que é essa que eu vou aumentando, por exemplo, aumentando a carga, 60%, 70%, 80% de RN, e eu reduzo 15, 12, 10, 8 repetições. E tem aquela uma que eu trabalho ondulatório. Essa ondulação ela pode ser por semana, segunda alta intensidade, quarta baixa, sexta alta. Ou eu trabalho uma semana um volume maior, na outra semana um volume menor, ou por mês, isso varia muito, né? Só que com criança e adolescente, tanto linear quanto ondulatório, nós vimos a mesma resposta, né? Não vimos diferença. Nesse caso aqui com idosos, a gente fez um grupo que treinava série fixa, 12 repetições máximas, e o outro grupo, 12, 10, 8. Não vimos diferença, né? Mas é importante falar que o grupo que treinava 12 repetições máximas, eles treinavam 12 repetições máximas. 10, 11, 12. Quando estava leve, aumentava o peso. De novo, 10, 11, 12. Falhava em 12. Aí nós não vimos diferença. Agora, né, quando é próximo, tipo 12, 10, 8, e outro grupo fica fazendo 10 a 12, não tem muita diferença. Né? O que estão especulando é que talvez se eu fizer periodizações, tipo 6, 4, 2 repetições versus treinar 15, talvez eu vou enxergar, né? Mas o que é importante, que essa periodização linear, mesmo com o volume menor do treino, que eu falei que é importante, conseguiu adaptações similares ao não periodizado. Então, de novo, né, depende muito, né, não necessariamente, não é que eu estou criticando a periodização do treinamento, jamais, né, mas eu consigo fazer progressões sem necessariamente fazer tanta ondulação no treino e alcançar ganhos similares.